Salve pessoal, então aula 4 é uma aula bem curtinha, é uma aula onde a gente vai ver um complemento de limite, né? Alguns limites especiais aí e limite de exponencial e de logaritmo. Primeira que a gente vai ver aqui é limite de exponencial. A melhor forma de entender é saber como que é o gráfico de uma exponencial, né? Memorizar mesmo, né? O gráfico de exponencial é um gráfico muito importante, acontece aí nos fenômenos do dia a dia. Um próprio exemplo aí essa questão aí da doença do Covid, né? É um gráfico exponencial, né? Que cresce exponencialmente, né? Quando um fenômeno, né, a quantidade ela dobra no intervalo de tempo fixo, a gente pode falar que é uma função exponencial. Uma função exponencial, ela cresce, a característica dela, ela cresce muito rápido, né? Então aqui é o gráfico de uma função crescente exponencial, né? Que é quando a base ela é maior do que 1. Isso daí a gente viu na aula 2, né? Quando a gente revisou exponenciais, né? Se a base ela for maior do que 1, a função exponencial ela é crescente. Aí o que acontece? Você vai analisar aqui o x, né? O x, você nesse gráfico pode tender para mais infinito ou para menos infinito. Para mais infinito seria o caso de eu ir para a direita e menos infinito eu ir para a esquerda, aqui no eixo x. E aí você vai analisar o que? O resultado. O resultado é no eixo y, né? É o valor da função. O que acontece com o valor da função quando o meu x, que está aqui na horizontal, ele cresce infinitamente ou decresce infinitamente. Então aí o que acontece? Quando o x ele tende a mais infinito, quando eu estou indo para a direita, o que eu reparo? Eu reparo que a minha função exponencial ela não para de crescer, ela continua crescendo. E ela cresce infinitamente. Se eu for infinitamente para a direita, ela vai crescendo, crescendo, ela não vai parar nunca de crescer. Então esse limite aqui ele tende a infinito. Né? Ou você decora isso daqui mesmo, né? Ou analisa o gráfico, que é sempre o mais interessante. Agora, quando você vai para a esquerda, que é o menos infinito, você repara que conforme você vai indo para a esquerda, o valor da função ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você for infinitamente para a esquerda, ela vai ficar zerada, né? Então, se você for infinita, aqui ó, você repara, quanto mais para a esquerda você vai, ó, da direita para a esquerda, a função ela cai, 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 cai. E se você continuar indo para a esquerda infinitamente, ela vai acabar eventualmente tocando ali o eixo x, ela vai acabar zerando. Então, o limite da exponencial quando a base é maior que 1, né? Quando for mais infinito, é mais infinito também. Menos infinito é zero. Né? Ou guarda pelo gráfico ou decora. Né? Agora, se a base ela for uma fração, né? Entre 0 e 1, né? Uma fração entre 0 e 1 meio, 1 terço, por exemplo, né? Então o comportamento do gráfico é diferente. Então ele, conforme você vai indo para a direita, o valor da função ele vai caindo. Você vai da esquerda para a direita. Aí a função ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Se você continuar infinitamente indo para a direita, eventualmente ela tocaria ali o eixo x e daria o zero. Por outro lado, se eu for para a esquerda, que é menos infinito, né, se eu for para a esquerda, que é menos infinito, você vê que quanto mais para a esquerda você vai, mais a função ela vai crescendo. Né? Ela cresce infinitamente. Então é isso daí. E se, né, o x não tender a infinito, tender a um número, aí é só trocar aqui no lugar do x. Né?
Aí não tem que analisar muito o gráfico, não tem muita utilidade. Função log, né? Tem que aplicar o mesmo raciocínio, a questão é que o gráfico ele é diferente, né? Da função log. Então o gráfico de uma função log positiva, né, com a base maior que 1, é esse daqui, né? O log a gente lembra que ele não admite número negativo, né? O x ele não pode ser negativo, ele não admite você trocar aqui por x negativo. Então o gráfico da função log só pega o lado direito aqui, né? Essa parte aqui do x negativo ele não é definido aí por log. Aí o log, essa aqui é uma log crescente, né? Que é quando a base é maior que 1, a basezinha aqui A, né? Então ela é uma função crescente. Então quanto mais você caminha para a direita, ela também cresce infinitamente. Ela iria crescendo, 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 crescendo infinitamente. Por outro lado, conforme o x ele vai se aproximando do zero, né? Aqui seria o zero, né? Onde os dois eixos se cruzam. Então você vai da direita para a esquerda, né? X tendendo a zero pela direita. Então você vai ver que a função log ela não para de crescer e fica negativa. Então ela vai, conforme vai chegando mais perto do zero, ela cresce para baixo e fica negativa. Então, na função log, quando o x tende a zero pela direita, então você vai ter o resultado da função menos infinito. Já se a base ela for um número entre 0 e 1, por exemplo, 1/3, 2/3, 1/2, né? Aí o gráfico da função log ela é decrescente, né? E aí conforme você vai tendendo a mais infinito, que é quanto mais você vai para a direita, a função log ela cresce para baixo, né? Então por isso ela é infinita negativa, porque ela cresce para baixo quando você vai para a direita. E quando você vai para a esquerda, né, que é quando o x tende a zero pela direita, então você vai se aproximando cada vez mais do zero, aí você vê que a função log ela vai subindo, né? E ela, né, tenderia ali ao infinito positivo, né? Porque ela cresce para cima. Então se crescer para baixo é infinito negativo, se crescer para cima é infinito positivo. Então você vê que os resultados eles se invertem, né? Na crescente é mais infinito e menos infinito. E na decrescente é ao contrário, inverte, fica menos infinito e mais infinito. Porque a função troca, né, de crescente para decrescente. Então isso daí, você dá uma consultada, né? O que é interessante aí você entender, né? É analisar o gráfico, né? Eu vou dar alguns exemplos práticos ali, não envolvendo o log, mas analisar o gráfico que é importante, né? Mas na hora de fazer o exercício, você dá uma consultada aqui. É bem tranquilo, né? É só você analisar aqui o valor do A e ver que caso que você vai cair. Outra coisa importante aqui são os limites fundamentais, né? O primeiro limite fundamental é o limite trigonométrico, né? Esse limite aí, ele é bem usado aí no cálculo, né? Ele reflete o fato que para ângulo pequeno, o ângulo e o seno do ângulo eles são iguais. Né? Então, quando o x tende a zero, né? Quando o ângulo ele tende a ser muito pequeno, né? Então acontece ali que o ângulo e o seno do ângulo eles tendem a ter o mesmo valor. Né? Então isso daí tem algumas aplicações aí na matemática, na física, na engenharia, né? Quando você está trabalhando com um ângulo muito pequeno, o próprio valor do ângulo, né, e o seno dele eles são iguais. Né? E como eles são iguais, dividindo um pelo outro aqui dá 1. Né? Outro limite aqui é o da exponencial, né? Essa expressãozinha aqui, quando o x tende a infinito, né, ela dá essa exponencial, né? E uma outra versão dela é essa de baixo aqui, né?
uma é consequência da outra, né? A partir de uma você pode deduzir a outra, mas a mais famosa é essa daqui mesmo, do meio aqui, né? Ela é a mais famosa de todas aí, das exponenciais. É uma forma de calcular o E, né? Então você pode, através disso daqui, calcular o E e calcular as casas decimais dele. Algumas propriedades dos limites a gente acabou até aplicando e já visualizando, né? O limite você pode quebrar ele numa soma, né? Então, se você tiver limite de várias funções sendo somadas, você pode separar isso daí, calcular, né, a soma dos limites, calcular o limite de cada um separadamente e somar no final. Produto também dá, né, para fazer isso com produto. E quociente também, né, desde que o limite ali de baixo não dê zero, né, porque senão aí vai dar, né, vai ter acabar gerando aí uma indeterminação, aí não tem como calcular. Então o limite você pode quebrar ele numa soma, num produto, num quociente. Outra coisa, do limite você pode tirar a constante de dentro, né? Se você tiver limite de 2x ao quadrado, o 2 você pode tirar do limite, ficaria 2 vezes limite de x ao quadrado. Então se tiver uma constante dentro do limite, repara aqui que você pode tirar ela para fora do limite. Olha aqui a constante k. Ela ficou fora multiplicando o limite. Então se tiver uma constante multiplicando a função dentro do limite, ela é capaz de cair fora, né? Simplesmente você tirar ela e multiplicando o próprio limite. Algumas coisas que a gente acabou já vendo, né, ao longo das aulas, né? Se você pegar um número, somar com infinito positivo, vai dar infinito positivo. Se pegar um número, somar com infinito negativo, vai dar infinito negativo. O infinito você entende ele como um número muito grande. Infinito positivo, um número muito grande positivo, um número muito grande negativo, né? Infinito com infinito, né? Positivo, os dois, mais infinito. Menos infinito com menos infinito continua dando menos infinito. Se você multiplicar aqui os infinitos, sinais iguais dá mais, né? E sinais contrários dá menos. Não é a mesma coisa de número. Então essas operações aí a gente acabou já trabalhando com elas ao longo das aulas. Outras expressões interessantes aqui, essas daqui, né, de indeterminação. Menos infinito menos outro infinito é indeterminado, não dá zero, né? Se você pegar infinito, subtrair infinito, é indeterminado, não tem como calcular. Infinito vezes zero é indeterminado, não tem como calcular. Infinito por infinito é indeterminação, né? A gente trabalhou principalmente com esse aqui, né? Lembra, a gente tinha que dividir pela maior potência, né? Quando você tinha numerador e denominador, né, no polinômio. Aí você tinha o caso infinito por infinito. Você dividia pela maior potência. Então é um caso que acontece bastante de indeterminação. Infinito elevado a zero, zero elevado a zero. Tudo caso de indeterminação. E zero, zero também é outro caso de indeterminação importante. Os casos mais importantes de indeterminação são esses daqui, que é o que mais vai acontecer, né? Os outros aí, mais para matemático, aí vai ter mais utilidade para a gente. Não... Vocês vão trabalhar mais com esse caso aqui, né? Que é infinito dividido por infinito. O procedimento aí no limite para quebrar indeterminação é dividir pela maior potência. Outro caso é esse daqui, 0 por 0, né? Aí é o caso aí que você tem que fatorar e racionalizar, né? Então são os casos importantes aí, mas saibam que essas outras expressões aqui, elas são indeterminações também, não tem como calcular. Vou mostrar aqui alguns problemas aplicados, só para a gente dar uma olhada aí para que serve o limite. Ó, nesse daqui, ó, uma montadora de computadores
determina que o empregado, após X dias de treinamento, monta M computadores por dia, onde aqui é a quantidade de computador que o cara é capaz de montar, né? E X é treinamento, né? Então, qual o comportamento para um treinamento longo, né? Para você ter muitos dias de treinamento. Um treinamento longo seria o X tendendo ao infinito, né? Então, se você pegar e trocar aqui nessa equação modelada, né, você vai acabar achando 20 aqui. Né? Como calcular não importa muito agora. Né? O jeito de calcular seria dividir tudo por x ao quadrado, né? Igual lá na aula 3 a gente viu. O mais importante aqui é entender. Né? Então, treinamento longo quer dizer que o tempo aqui, o dia de treinamento, é um número muito grande. Então, se você calcular esse limite aqui, 20 computadores o cara conseguiria construir. Então, graficamente você tem isso daqui. Então, o que significa, né? Conforme você vai treinando o cara, vai treinando o funcionário, a capacidade de montar computador do cara vai aumentando. Ó, você vai cada um dia aqui, o dia de treinamento é no eixo X, né? Então, conforme você vai indo para a direita, você vai treinando mais o cara, ele vai ficando mais habilidoso, né? E ele é capaz de montar mais máquinas. A quantidade de computador montado está aqui no eixo Y. Então, conforme você vai treinando, ele vai conseguindo montar cada vez mais computadores. Só que tem um determinado momento que você vê que estabiliza, que você pode continuar treinando o cara que ele não consegue montar mais do que 20 computadores. Mesmo com a maior habilidade possível, ele ficaria sobre-humano ele conseguir montar mais do que 20 computadores por dia, não teria como. Então não adianta você pagar mais treinamento, né, do que 20 ou 25 dias, ou até no máximo 30 dias, né? Você vê que estabiliza. Né? Você vai pagar você como chefe ali da equipe, você vai pôr o cara para fazer treinamento. Vamos fazer 5 dias de treinamento? Beleza, ele vai estar montando aqui uma quantidade boa de máquina. 10 dias, melhorou mais. Ó. 15 dias, beleza, ele aumentou mais um pouquinho. 20 dias, ó. A partir de 20 dias de treinamento, você vai gastar dinheiro treinando o cara, só que muito pouco ele vai se aperfeiçoar. Né? Então isso daí é uma curva aí que é analisada. Né? O gestor, o administrador, o engenheiro, né? Ele tem que entender isso daqui, né? Esse tipo de modelagem. Né? E isso daí é calculado. Qual é o limite de máquina que o cara pode conseguir montar? É 20 máquinas. Né? Se ele tiver muito bem treinado. E aí você vê aqui que chega um momento, você vai treinando, ele vai ficando cada vez mais habilidoso, montando mais máquinas, chega um momento que não adianta muito mais ficar dando treinamento pro cara. Que ele não vai conseguir montar mais do que aquilo ali. É sobre-humano. Né? Então procure entender isso daí, né? Isso daí é um negócio importante. Vamos ver um outro problema aqui. Um governo determina que o custo para despoluir uma porcentagem X aqui de metais pesados que contaminam uma reserva de água doce é dado por... Então ele me deu aqui o custo para despoluir a água, né? Despoluir a água. X é a porcentagem ali que você vai despoluir, né? O ideal seria despoluir o quê? 100%, né? Se despoluir 100%, a água fica completamente limpa. Economicamente viável despoluir totalmente, dá para despoluir 100%? Vamos ver. Então você calcula, ó, limite quando o X tende a 100%. Se você trocar aqui, ó, 100
né? Aqui vai ficar 120 mil vezes 100, né? Beleza, dá um número aí, né? Agora embaixo 100 menos 100 dá zero. Um número por zero dá infinito. Então custaria recursos financeiros infinitos para despoluir a água 100%. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre vai sobrar uma impureza na água. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, então aqui a porcentagem de despoluição, né? E aqui quanto custa. No início a água está muito suja, então para você despoluir 20%, né, da água, aí, do metal, 40% fica baratinho, tá vendo? É baratinho despoluir pouco, 40%, 60%, tá vendo? Dá um valor baixo ainda economicamente. Só que quanto mais próximo de 100% fica, mais caro fica, né? Para você ter a água 100% limpa, ficaria muito complicado. Porque a partir, você já repara que observa o gráfico. Depois que você despoluiu 60%, se você quiser purificar mais, vai tendo que gastar mais. Você vai tendo que colocar uma filtragem, né? Uma filtragem mais cara, mais robusta e tudo mais. E aí, ó, quanto mais próximo de 100, mais caro fica. Quando tender a 100, tenderia a infinito. Isso daqui cresceria infinitamente. Então não tem como. Sempre vai sobrar um pouco de sujeira ali na água, né? A questão é que você vai despoluir um nível ali que a água fique boa e que não pese, que fique dentro do orçamento, né? Estabelecido, né? Então é esse tipo de análise de gráfico que o limite serve para o administrador, serve para o engenheiro também, né? Que você vê, ó, despoluindo pouquinho, fica baratinho. Então, sei lá, 60% fica bem barato. Ó. Daria aqui menos de 20 mil aqui, ó. Despoluindo 60%, dá em torno de 20 mil. Não teria que fazer a conta. Só trocar o X aqui por 60, né? E ver quanto dá o custo. 80 dá para despoluir? Dá para despoluir ainda. Sobe mais, ó. Né? Mas ainda nem chega aí a 60 mil por enquanto. Para saber o valor, você trocaria aqui por 80. A partir de 80 aqui fica muito caro. Né? Para ficar com 85, 90, 95% da água purificada, né? Ficaria muito caro. Né? Gastaria dinheiro e teria que ver, né, se está dentro do orçamento aí para fazer o serviço. Então é isso daí, pessoal. Né? A gente vai fazer uns exercícios aí, né? Mas essa análise de gráfico aí, né? Quando x tende a infinito, quando x tende ao número 100, quando x tende a zero e tal. Então ele serve para esse tipo de coisa, para analisar gráfico, né? Com os exercícios a gente vai ver aí como é que funciona.